Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao webinar Microeletrónica em Portugal: Como criar resiliência e crescimento sustentável no setor. Um evento promovido pelo PCI, Parque de Ciência e Inovação da região de Aveiro, no âmbito da sua participação na Agenda da Microeletrónica, financiada pelo Programa de Recuperação e Resiliência. Eu sou a Marta Lopes, gestora de Ciência e Tecnologia para a Microeletrónica no PCI. O setor da microeletrónica na Europa tem sido confrontado com vários desafios no que toca ao acesso e à oferta de componentes e sistemas, devido a fatores como as tensões geopolíticas, a escassez de recursos e as disrupções nas cadeias de distribuição e produção provocadas pela pandemia. Estes problemas acentuaram o predomínio do mercado asiático e a necessidade da Europa ganhar maior independência neste campo estratégico para a transição digital. Neste contexto, foi concebida a Agenda Mobilizadora da Microeletrónica, alinhada com as iniciativas europeias IPCEI e EU Chips Act, que tem por objetivo promover investimentos estruturais que visam aumentar a capacidade produtiva, a inovação, a capacitação de recursos humanos e a geração de informação relevante na indústria de semicondutores e microeletrónica a nível nacional. Neste webinar, vamos falar sobre os principais desafios e oportunidades para o crescimento do setor da microeletrónica em Portugal. Para nos guiar nesta temática, temos o prazer de contar com a presença de dois oradores de renome. O engenheiro Luís Miguel Silva, gestor sénior de projetos da TIS.pt, e o professor doutor engenheiro António Teixeira, cofundador e diretor técnico e científico da PIC Advanced. O engenheiro Luís Miguel Silva é licenciado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações pela Universidade de Aveiro e mestre em Gestão de Empresas pelo ISCTE em Lisboa. Tem mais de 30 anos de experiência na área das telecomunicações, com grande envolvimento em projetos de I&D nacionais e internacionais. Entre 2003 e 2019, foi responsável pelas áreas de coordenação e inovação tecnológica e pela I&D colaborativa na PT Inovação Altice Labs. Desde julho de 2019, colabora com o cluster TIS.pt como gestor sénior de projetos. A TIS.pt é o cluster das tecnologias de informação, comunicação e eletrónica. Foi constituído em 2008, tem sede nas instalações do PCI e conta presentemente com perto de 100 associados. O TIS.pt envolve e mobiliza atores relevantes em todo o país, em particular nas regiões de Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Lisboa, abrangendo toda a cadeia de valor na área das TIS. O professor Dr. Engenheiro António Teixeira recebeu os graus de mestre, de mestrado e doutoramento em Engenharia de Eletrónica e Telecomunicações pela Universidade de Aveiro, em 1994 e 99, respectivamente. Possui um certificado em Gestão e Liderança pela MIT Sloan School of Management e uma pós-graduação em Gestão da Qualidade na área do ensino superior. Trabalhou na Nokia Siemens Networks e na Corient como especialista sénior. É professor catedrático do Departamento de Eletrónica da Universidade de Aveiro e investigador do Instituto de Telecomunicações de Aveiro. É membro sénior da Ótica e membro do Comitê Técnico de Grandes Conferências. Em 2014, fundou a PIC Advanced SA, uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções inovadoras em fotónica para o mercado de telecomunicações. Reconhecida pelo seu rápido crescimento e inovação, foi premiada em anos consecutivos e em 2023 recebeu o 28º lugar no Deloitte Technology Fast 50 e o prémio PME Excelência na categoria Inovação. Recentemente, recebeu a aprovação de um projeto EIC, quando apenas 7% das empresas Deep Tech conseguem este financiamento europeu. Em termos de faturação, a PIC Advanced atingiu um valor de 34 milhões em 2023, demonstrando a sua posição de destaque no mercado global de fotónica. Após cada apresentação, teremos uma sessão de perguntas e respostas aberta ao público. Convidamos todos os participantes a colocarem as suas questões no chat QIA, que tem um ícone no topo do ecrã, ou a levantar a mão e aguardarem pela sua vez para partilharem as suas ideias ou questões.
Agora, sem mais demoras, vamos dar a palavra ao engenheiro Luís Miguel Silva para a sua apresentação. Silicon Eurocluster, cadeia de valor da microeletrónica na Europa e guião para plano de resiliência. Engenheiro Luís Miguel Silva. Ok, boa tarde. A minha intervenção vai se focar na partilha dos resultados intercalares do projeto europeu Silicon Eurocluster. Portanto, estes resultados inserem-se no objetivo geral de promover as condições para que as SMEs da cadeia de valor europeia de eletrónica implementem tecnologias digitais e soluções ambientalmente sustentáveis, se mantenham resilientes e interligadas, nomeadamente através das suas redes de colaboração, de modo a conseguirem fazer frente a possíveis emergências e crises económicas. O Silicon Eurocluster é um dos 30 projetos Euroclusters que arrancaram em setembro de 2022, com o objetivo de contribuírem para a política industrial da União Europeia. Operacionalizam um instrumento de financiamento em cascata para SMEs e startups. Estes projetos abarcam 14 domínios de negócio, verticais de negócio, que estão ilustradas na figura. No caso do Silicon Eurocluster, o foco são SMEs da área de eletrónica. Este consórcio surge no âmbito da estratégia de desenvolvimento da Silicon Europe Alliance, portanto, um meta-cluster europeu dedicado ao setor da eletrónica e software, onde o TIS.pt participa. O diagrama mostra os 10 clusters participantes deste projeto, todos eles na área de sistemas de informação e eletrónica, a nível europeu, e incluem cluster de geografias muito ativas na área dos semicondutores, como o Silicon Saxony, portanto, a Alemanha, o Silicon Áustria ou o High-Tech Netherlands. O Silicon Eurocluster utiliza dois instrumentos de intervenção para as SMEs, portanto, no ano passado lançou a sua Open Call para projetos colaborativos, tendo selecionado 12 projetos envolvendo 25 SMEs. Estes projetos estão atualmente em fase de desenvolvimento e deverão terminar os pilotos de demonstração de novas linhas tecnológicas e produtos durante este primeiro semestre. Temos também lançada um apoio de financiamento para a transição digital, que já concluiu a primeira fase, que foi a identificação dos peritos, e é lançado hoje a call para as empresas concorrerem para este serviço de consultoria em transformação ecológica. Portanto, corresponde a um voucher em serviço, cerca de 600 euros, e o alcance serão 15 empresas. Portanto, está aberto o concurso. Como referi, portanto, os objetivos desta apresentação centram-se na disseminação dos resultados intermédios do projeto, nomeadamente ao nível da análise e mapeamento do estado da arte atual da indústria eletrónica europeia. Dividimos a apresentação em duas partes, cada uma delas correspondendo a um deliverable do projeto. Para a parte 1, foca-se na análise do estado da arte do setor da eletrónica e da sua cadeia de abastecimento. Portanto, o setor de eletrónica é um setor dinâmico, muito diversificado, que abrange uma ampla gama de produtos e serviços. Algumas das suas principais áreas subsetores são aqui assinaladas no slide, portanto, a parte de semicondutores, eletrónica de consumo, eletrónica para o setor automóvel, a eletrónica industrial, a computação em cloud e data storage e a área das telecomunicações. Um aspecto a realçar na indústria eletrónica é o papel crítico do subsetor dos semicondutores, que acabam por ser um insumo fundamental para todos os outros subsetores. Portanto, as interrupções na oferta decorrentes da pandemia, que já foram referidas no início, levaram ao estrangulamento da produção de todo o setor da eletrónica, desde os automóveis aos computadores, e destacou a importância dos chips no funcionamento da economia global. Esta figura foi retirada de um relatório recente de McKinsey e ilustra o previsível crescimento do valor de mercado dos semicondutores para o ano de 2030. Realça também a sua distribuição pelos principais setores clientes, no fim de contas, o restante universo de que denominamos de indústria eletrónica, de realçar que 70% do crescimento perspectivado até 2030
será previsivelmente oriundo de 3 setores, portanto, 3 subsetores industriais: o automóvel, a computação em cloud e data storage e o wireless. Assinalar também que o crescimento significativo principal será da eletrónica para o setor automóvel, que em 2021 valia 8% da procura total de semicondutores, em que em 2030 deverá apresentar entre 13% a 15%, triplicando o seu valor de 50 para 150 mil milhões de dólares. Este slide apresenta de alguma maneira um mapeamento do estado da arte da indústria eletrónica europeia, o setor, portanto, diversificado e dinâmico, que tem, em termos de volume de negócio, um valor de 400 mil milhões, com um crescimento de 4% ao ano. Em termos de indústria de semicondutores, a Europa tem uma forte indústria de semicondutores, com grandes intervenientes como a Infineon, a NXP Semicondutores e a STM Microeletrónicas, contudo, tem perdido relevância face ao crescimento da concorrência asiática. Na eletrónica de consumo, o mercado europeu de eletrónicas é dominado por empresas fora da região, Apple, Samsung, Huawei. No entanto, empresas europeias, na área do áudio, de qualidade e do vídeo, conseguem ter algum desempenho internacional relevante. A parte do setor de eletrónica automóvel, portanto, a indústria europeia é bastante desenvolvida, portanto, tem um setor automóvel que é alimentado por grandes empresas também europeias de fornecimento desta área, como a Bosch, Continental ou a Valeo. O setor dos dispositivos médicos também é um setor que está em elevado crescimento, com um conjunto de empresas europeias também de renome mundial. Da mesma maneira, na automação industrial, tem uma forte indústria de automação industrial, com empresas como a Siemens e a ABB como líder no mercado, e a região também abriga um conjunto de players de nicho na parte da robótica e automação de processos. Em termos de investigação e desenvolvimento, grandes instituições são líderes mundiais, como a Fraunhofer, a CEA-Leti, na França, ou o IMEC na Bélgica, e um conjunto também de universidades europeias que vão desempenhando o seu papel. Em termos de ambiente competitivo, já foi referido, portanto, toda a componente sudoeste asiático e os Estados Unidos, que globalmente, não só na área dos semicondutores, mas em toda a cadeia dos sistemas eletrónicos, nomeadamente na parte eletrónica de consumo, são os grandes competidores europeus. Dada a relevância dos semicondutores na cadeia de abastecimento global da eletrónica, vamos mergulhar um pouco no detalhe da cadeia de abastecimento dos semicondutores a nível europeu. Portanto, a figura ilustra as entidades que contribuem para todo o processo que dá vida a um chip. Portanto, começamos com a parte da ID, esta ID muito focada no processo mesmo de construção de novos chips, portanto, onde há grande realidade, portanto, capacidades de pesquisa e desenvolvimento em semicondutores, em termos de empresas, como grandes institutos como a Fraunhofer, a CEA-Leti, o IMEC e um conjunto de universidades e empresas privadas que colaboram para desenvolver novas tecnologias e processos. Depois temos a componente do design, onde empresas europeias como a ARM, ST Microelectronics e Infineon Technologies estão entre os líderes mundiais no design de semicondutores. Em termos nacionais, também esta é uma área onde as empresas nacionais na área dos semicondutores têm um valor acrescentado mais dominante. Realçamos também nesta componente outros dois contribuintes para a cadeia de abastecimento, que são as empresas com propriedade intelectual ao nível do desenho e as empresas que contribuem para a automação e ferramentas de automação do desenho. Depois entramos na componente do fabrico, manufacturing, assembly, testing and packaging. Ainda a fabricação é uma componente que, ainda que a Europa tenha presença nesta parte da cadeia de valor, com empresas como a Global Foundries, profissional americana, a STM Microelectronics e Infineon Technologies, é marginal quando comparado a nível global. Portanto, é aqui que a Europa está claramente deficitária. Na montagem e teste, a Europa tem uma forte presença nesta parte da cadeia de valor, com empresas como a NXP Semicondutors, a Infineon ou a STM Microelectronics, com instalações de montagem e testes na Europa.
Na componente de embalagem, também, a Europa também tem uma presença significativa, com um conjunto de empresas em qual se destaca a Amcor Technology, que tem presença em Portugal. Aqui também realçamos mais dois contribuintes para a cadeia de abastecimento, que são os fornecedores de matérias-primas, nomeadamente as famosas terras raras, ou os produtos químicos que são fundamentais para os processos de fabrico, e também a parte dos fornecedores de equipamentos de máquinas, maquinarias sofisticadas, tecnologicamente muito evoluídas, que são fundamentais para o processo de fabrico, e aqui também em que a Europa tem uma presença em um domínio importante. Depois temos a componente de distribuição, onde também há um conjunto de empresas como a Arrow Eletrónicas, a Avnet e a Future Electronics europeias que têm um desempenho e têm um negócio interessante. Aqui, olhando um pouco para o valor acrescentado desta cadeia de abastecimento, portanto, o desenho vale, a parte de design vale 30%, a que soma mais 3% do somatório entre os outros dois contribuintes desta área, a parte de manufacturing 34% do volume, a componente de assembly e testing 10%, os materiais 7% e os fornecedores de máquinas especializadas 16%. Esta figura foi retirada do panfleto da Comissão Europeia sobre os Chips Act, onde se realça, por um lado, o impacto da falha recente de abastecimento de chips, portanto, da disrupção na cadeia de abastecimento, nomeadamente ao nível do aumento dos preços, dos atrasos da entrega de eletrónica de consumo e, mais significativamente, da produção automóvel na Europa. São também realçados os pontos fortes da Europa ao nível desta supply chain de semicondutores ao nível mundial, portanto, ao nível da liderança na investigação, também liderança na produção de equipamentos para fabrico, como já foi referido, e também a liderança no fabrico de chips para a eletrónica industrial e para o setor automóvel. Este slide mostra a realidade atual do posicionamento global da Europa ao nível do fabrico de chips, portanto, que é de algum modo, podemos dizer, insignificante quando comparado em termos mundiais. Portanto, o gráfico da esquerda mostra, é retirado para o turnover global de 20 em 2020, vemos que a Europa, vemos a dominância de Taiwan e da Coreia. O gráfico do lado direito corresponde ao volume de negócio para o primeiro quarto de 2023, onde é também manifestamente visível a dominância dos coreanos, da TSMC neste mercado, Samsung, da Coreia do Sul, a China, Estados Unidos e mesmo Israel tem aqui uma pequena presença. Depois temos aqui os outros, onde a Europa estará alguns aqui perdida, portanto, com um volume de negócio muito pequeno. Portanto, daí o objetivo estratégico está plasmado no Chips Act, de aumentar a produção de chips na Europa de 20% do valor global em 2030, o que é um aumento muito grande face à situação atual. A situação atual tem um impacto, portanto, que esta pouca capacidade produtiva europeia tem um impacto real na soberania da Europa face a potenciais perturbações da cadeia de abastecimento. Para dificultar as coisas, de realçar que os custos de montar uma infraestrutura de produção variam entre 7 a 15 mil milhões, portanto, que só conseguem ser suportados pelos Estados e por um número limitado de atores privados, não europeus, uma Intel, uma Samsung, uma Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, uma TSMC. Este slide, desculpa, este slide mostra algum esforço que tem sido feito nos últimos anos, portanto, mais recentemente, tem-se feito avanços, portanto, são anúncios de investimentos na Europa, portanto, da Infineon de 1,6 mil milhões, de Taiwan, da TSMC na Alemanha de 11 mil milhões, da Intel de 33 mil milhões em termos a nível europeu, que são, portanto, alguma mudança no padrão que esperemos que venha a ter sucesso no aumento da capacidade produtiva de manufacturing de semicondutores na Europa.
Esta figura aqui sintetiza os objetivos estratégicos que se pretendem atingir com o CHIPS Act, ao nível do fortalecimento do ecossistema europeu de semicondutores, do aumento da sua resiliência, da sua capacidade produtiva e consequente redução de dependências externas. Portanto, são estes 5 grandes objetivos. Portanto, o reforço do investimento em tecnologias de próxima geração, construção e reforço das capacidades de inovação no desenho, manufatura e empacotamento de chips avançados, o tal aumento da capacidade de produção instalada, para atingir, de modo a atingir 20% do mercado global em 2030, a atração de novos recursos, que é um problema manifesto nesta área em termos europeus, e um maior conhecimento e domínio das particularidades da cadeia global de abastecimento, no sentido de conseguir reagir mais rapidamente a falhas desta mesma cadeia. Este investimento europeu, que irá atingir 43 mil milhões de euros até 2030, é crítico e esperamos que atinja os objetivos previstos. A segunda parte desta apresentação centra-se nas metodologias e ferramentas para a elaboração por parte das PMEs que atuam no setor do seu plano de prontidão e resiliência, de modo a garantir a continuidade do negócio que lhes permita resistir à adversidade e adaptar-se a novas circunstâncias em face de potenciais perturbações, nomeadamente ao nível da cadeia de perturbações ao nível da cadeia de abastecimento. Este trabalho faz parte do Deliverable D22 do projeto, que pode ser obtido no link apresentado. Resiliência é um conceito-chave desta proposta. Basicamente, a capacidade de absorver um impacto, absorver uma agressão, não quebrando e aproveitando energia para responder, voltando à forma inicial. Nesta proposta do Silicon Eurocluster fica bem patente a distinção entre continuidade de negócio e resiliência de negócio. A continuidade de negócio implementa uma abordagem mais reativa, portanto, em que se cria um plano para responder rapidamente a qualquer disrupção significativa ao nível do negócio, enquanto que a prontidão, resiliência do negócio diz respeito a uma abordagem mais proativa, onde são definidos os passos que uma organização deve levar a cabo, de modo a minimizar situações de disrupção que possam afetar o seu negócio. O guião proposto pelo Silicon Eurocluster, portanto, que está plasmado no referido deliverable de acesso público, pressupõe uma primeira avaliação dos fatores internos e externos que afetam a competitividade e a exposição ao risco por parte da PME, utilizando frameworks tradicionais, como a análise SWOT, a análise das 5 forças competitivas de Porter, e o modelo PESTEL, portanto, é um modelo especificamente orientado para uma análise pormenorizada de ameaças externas. Portanto, esta fase depois alimenta o roadmap específico para a construção de um plano de continuidade e resiliência do negócio. Aqui realçamos, em primeiro lugar, um mindset, o cultivar pela organização de um mindset de VUCA, que é fundamental para operar num contexto de globalização, nomeadamente um contexto de negócio que pode ser volátil, incerto, complexo e ambíguo, difícil de analisar, responder e planear. Portanto, esta sigla VUCA foi usada pela primeira vez pelo Army War College dos Estados Unidos em 1987 e foi aplicada às condições após o fim da Guerra Fria e ao conflito do Afeganistão naquela época. A tecnologia é um dos grandes setores em que se adequa à aplicação desta metodologia. É um setor em rápida mudança e desenvolvimento, onde especialistas podem não concordar ou ter opiniões divergentes. Do mesmo modo, as cadeias de abastecimento globais, como exemplo, sistemas interligados, são complexos e difíceis de entender plenamente. A aplicação dos princípios VUCA nestes contextos pode, portanto, oferecer vantagens aos decisores. Na vertente de análise de risco, a gestão de risco vai permitir às empresas atuarem proativamente na mitigação de vulnerabilidades antes de algum dano incorrido. Portanto, a abordagem que foi trabalhada neste deliverable propõe três grandes categorizações dos riscos, portanto, os riscos evitáveis, diz respeito aos riscos com origem da organização e que podem ser, portanto, prevenidos e controlados.
Os riscos estratégicos são riscos assumidos voluntariamente pela organização no sentido de tirar um benefício estratégico, um benefício adicional, e os riscos externos são aqueles riscos originados fora da organização, não controlados pela mesma, riscos esses que podem depois ser analisados com recurso ao modelo PESTEL. A abordagem do Silicon Aero Cluster inclui também propostas para quantificação dos riscos, risk scorecard, de modo a preparar a fase seguinte de delineamento do plano de continuidade de negócio. Nesta fase, portanto, a gestão de riscos e os planos de continuidade de negócio, que estão aqui assinalados, aqui esta fase, o plano de continuidade, portanto, estão muito interligados, enquanto que na gestão de riscos empresariais se abarcam os processos que são implementados antes da ocorrência do desastre, os processos procuram identificar a existência de vulnerabilidades e se centram na definição de uma forma de minimizar a sua probabilidade. Já a gestão da quantidade de negócio, por outro lado, trata de processos desenhados para serem implementados após a ocorrência de um desastre. Definem o que deve ser feito após a ocorrência de uma situação crítica, tendo em vista garantir a recuperação rápida e a continuidade do negócio. A evolução da empresa do estágio de maturidade, de continuidade de negócio, para um estágio mais maduro de resiliência do negócio, não é muito linear, mas pode ser sumarizado do seguinte modo. Portanto, enquanto a continuidade do negócio é centrada nos processos, a resiliência do negócio é mais estratégica, sendo caracterizada por uma abordagem holística combinando fatores operacionais e estratégicos. Algumas ferramentas podem ser utilizadas, como os testes de stress, o planeamento de cenários e os jogos de guerra, que avaliam, por exemplo, a vulnerabilidade de uma empresa a tecnologias disruptivas ou a mudanças na estratégia dos concorrentes. A resiliência do negócio diz respeito, pois, à capacidade estratégica da empresa de estar preparada para cenários de dificuldade, garantindo em simultâneo um crescimento sustentável por via da redução e gestão dos riscos. Em resumo, uma empresa resiliente formula cenários hipotéticos, identifica caminhos para lidar com os mesmos e reinicia este processo ciclicamente de acordo com planos dedicados. Portanto, isto é uma abordagem contínua e não apenas estimulada quando há algum problema. Para terminar, portanto, avanço aqui com um conceito interessante, que é o conceito de antifragilidade. O filósofo e matemático Nassim Nicholas Taleb introduziu em 2012 este conceito adicional, portanto, um passo em frente na discussão em torno da resiliência, o conceito da antifragilidade. Portanto, este gráfico apresenta a resposta de 3 sistemas diferentes a um stress, portanto, em que apresenta aqui um ponto de quebra, em que um dos sistemas, o sistema frágil, face a este impacto, ele parte como ao vidro, portanto, é um sistema frágil, quebra com o impacto. O sistema resiliente tem uma perda, mas depois recupera e volta novamente ao seu nível, da mesma maneira como uma borracha. O sistema antifrágil quebra um pouco, mas depois recupera e fortalece. É um pouco como o músculo humano, que se tornam mais fortes quando submetidos a esforços, num ginásio, por exemplo. Portanto, mas esta é uma situação que queremos ver que exige uma continuidade. Um exemplo que é apontado é o Silicon Valley, portanto, aquele contexto, ambiente empresarial do Silicon Valley, onde se criou um ambiente em que as startups são encorajadas a avançar com ideias fora da caixa, sem terem medo de falhar. Elas são, de algum modo, encorajadas a aprender a falhar. Portanto, destes eventuais falhanços surgem e renascem outras que vão ter sucesso. Se isto pode parecer um pouco estranho, há quem vá um pouco mais atrás, à mitologia grega, para ilustrar o conceito de antifragilidade, e com isto termino. Esta figura ilustra a hidra, serpente de várias cabeças, que quando lhe cortavam uma cabeça nasciam duas. Portanto, novamente o Silicon Valley pode continuar a ser um bom exemplo, um bom termo de comparação para este conceito de antifragilidade, um ambiente empresarial em que morrem startups, mas outras vingam, nascem e vão vingar em termos mundiais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Engenheiro Luís Silva, pela apresentação muito interessante. Vamos agora iniciar a sessão de perguntas e respostas. Eu peço a todos os participantes que coloquem as suas questões no chat QIA, que tem um ícone no topo superior do ecrã, ou levantem a mão, que também tem um ícone com uma mão, e aguardem que uma assistente ative a vossa câmara e microfone para colocarem as questões diretamente ao orador. Alguém tem alguma questão a colocar ao engenheiro Luís Silva? Eu tenho uma questão para começar e para quebrar o gelo. Na sua perspectiva, o que é que podemos fazer para criar esse ambiente de Silicon Valley em Portugal? Ou se já existe em alguma parte do país esse ambiente resiliente ou antifrágil aqui em Portugal? Essa é uma boa questão. Eu penso que tem-se feito esforços grandes com toda a criação de dinâmicas empresariais e de ambientes para suporte às startups, hoje vemos, por exemplo, cidades como Lisboa, que são também já alguma meca de inovação, com um conjunto de empresas, com contextos empresariais, contextos onde as empresas estão alojadas, discutem entre si, colaboram, portanto, tiram partido das suas redes de colaboração. Há aqui um aspecto importante que é criar também redes de colaboração que possam apoiar as empresas nestes contextos de disrupção. Portanto, penso que tem-se trabalhado, o local onde estamos hoje, o PCI, o Parque de Ciência e Inovação, é um exemplo desses instrumentos, onde as empresas estão, alojam-se, mas também é necessário criar ambientes de colaboração, portanto, onde elas possam expor, possam interagir, possam tirar partido de networking. Portanto, aqui a componente do networking é fundamental, e é preciso escalar esse networking a vários níveis, portanto, aos níveis locais, ao nível mais regional, ao nível setorial e ao nível europeu, portanto, e mesmo global. Portanto, é preciso que as empresas tirem partido, no sentido também sensorizarem o que é que está a aparecer, o que é que está a acontecer e trabalharem também perceberem a sua envolvente, como é que podem colaborar com a sua envolvente e nessa colaboração serem mais resilientes. Muito obrigada. Neste momento ainda não temos questões da parte dos participantes. Eu sugeria prosseguirmos com o webinar, com o segundo orador, e no final teremos uma nova sessão de perguntas e respostas, onde ainda poderemos encaixar alguma pergunta ao primeiro orador. Mais uma vez, muito obrigada pela sua apresentação. E damos agora a palavra ao professor Dr. Engenheiro António Teixeira para a sua apresentação, integrando a fotónica, o contexto circundante. Professor António Teixeira. Olá, boa tarde a todos. Ora, eu vou aqui então apresentar um pouco aquilo que é um bocado da história e da correlação que existe entre a eletrónica e a fotónica e ver o contexto atual no domínio da fotónica integrada. E vou dar como exemplo, obviamente, a empresa que cofundei em 2014, como foi dito, e que efetivamente já está em operação, está localizada em Aveiro e neste momento já tem 50 pessoas, mais de 50 pessoas só em research, para além das outras dependências todas de fabricação e dessas coisas todas, e já passou por algumas das fases, como por exemplo uma série A em 2020, onde investidores estrangeiros, nomeadamente dos Estados Unidos, participaram e temos vindo a ter um crescimento bastante interessante que permite, de alguma forma, demonstrar, ou pelo menos
dar-nos alguma confiança para que o nosso modelo esteja mais ou menos validado. Nós, neste momento, abrimos uma sucursal nos Estados Unidos, um bocado para podermos ter a nossa presença e para estarmos mais próximos, então, daqueles Silicon Valleys ultra resilientes, como foi referido aqui pelo Luís Miguel. Ora, aqui o que é que nós fazemos, só para termos aqui uma noção. Eu vou tentar ser breve e sim sintético, uma vez que isto aqui é muito mais do técnico e não sei como é que as pessoas estão. Nós temos aqui as redes que chegam até às nossas casas, até às nossas antenas, até aos nossos bancos e edifícios, e essas redes têm uma fibra que depois se agrega e se junta numa unidade que é detida pelos operadores, que todos conhecem, a Mel em Portugal, a Vodafone e assim sucessivamente. Esses sistemas têm então lá dentro várias tecnologias e nós aproveitámos uma das alternativas que apareceu algures em 2014, que foi o novo standard que, em vez de ter apenas uma cor na fibra, como estas duas tecnologias que estão aqui, o GPON e o XGS, permitia meter várias cores e, como tal, permite que nós consigamos atingir ritmos muito elevados e uma dinâmica na rede muito, muito maior. Isto é de extrema complexidade, obviamente, mas os desafios técnicos foram desenvolvidos e nós conseguimos então um dispositivo que era capaz de se meter nas ONTs, ou seja, nas unidades de ligação à casa, e interpretar estes sinais multicomprimento de onda, admitindo então a possibilidade de fazermos mais sintonia, manutenção, potencial e até mesmo capacidade de abertura para novas tecnologias como o 5G e o 6G que está aqui. Qual é o nosso posicionamento em termos de todo o processo de cadeia de desenvolvimento? Nós temos aqui, eu pus aqui um código de cores, interno, externo, que oferecemos como serviço e ainda em aquisição, e nós temos todo o processo desde dos materiais até ao suporte do produto dentro do nosso contexto. Obviamente que os primeiros passos são materiais e processamento. Esses são recrutados fora, porque exigem condições específicas. Depois, a partir daí, nós começamos a ter mais e mais ênfase, até ao momento em que já exteriorizamos até algumas das nossas capacidades como serviço. Por exemplo, o nosso caso de uso, que é o nosso dispositivo, que pode ser nesse caso chama-se XFP ou stick, ele é constituído por diversas peças, e essas peças então são toda a cadeia de supply chain, de suprimento, digamos, do processo todo. Nós recorremos a substratos orgânicos, a eletrónica passiva, a microprocessadores especializados ou não, memórias, chips especializados, caixas de metal, fotónica integrada, ASICs e outras coisas de mais corriqueiras, como os próprios parafusos e as próprias handles, mas tudo isto é customizado para o nosso dispositivo. E como é que isto se posiciona em termos dos provedores? Só alguns exemplos, obviamente. Nós temos aqui os provedores mais genéricos, eu diria que pode-se comprar, digamos, aí no mercado, os dispositivos que estão aqui mais os passivos e os metais. Depois, para o caso da fotónica integrada, já começa a haver aqui um conjunto de soluções disponíveis, que inclui também grandes fabs como a Global Foundries e a Silterra,
mas depois também tem outros players bastante mais especializados que vão aparecendo. Isto tem, obviamente, as duas coisas, que é cada um tem a sua tecnologia e, como tal, a standardização ainda está a faltar aqui nesta área. Depois temos então a parte da eletrónica especializada, que é desenhada por nós ou por quem quer que seja, que temos aqui vários fornecedores que atuam nessas áreas, e depois temos então a parte de coisas já especializadas, mas que já existem no mercado, porque suprem os requisitos de muitos dos dispositivos que são necessários nas redes atuais. Se nós olharmos para o caso inicial, onde nós iniciamos a nossa produção, nós temos aqui digamos, um círculo de processos e mapeámos isto essencialmente alguns nos primeiros passos entre a Ásia e a Coreia. Depois, os desenhos, Coreia e Portugal, que é, no nosso caso, nós. Depois, a fabricação na Coreia. E depois evoluímos para a eletrónica, onde nós já passamos a ter a nossa capacidade, quer de desenho, mas não temos capacidade de produção. E depois, a partir daí, tomámos conta de todo o processo de criação do dispositivo, porque conseguimos controlar aqui na zona da Águeda, tendo interação com alguns dos nossos parceiros, por forma a que consigamos ter produção aqui em Made in Portugal e no distrito de Aveiro. E, no entanto, este é o nosso panorama atual, mas nós pretendemos evoluir um bocado e tentar, de alguma forma, a ganhar alguma robustez para tentarmos diminuir o risco e aumentar a resiliência, digamos. E nós estamos a tentar mudar, através da fotónica integrada, o sourcing para os próprios materiais, para a própria função do desenho, para a própria fabricação, arranjando muito mais fontes de supply, e depois reforçando o restante da cadeia. Como é que isto da fotónica evoluiu? Só para vocês se localizarem, é que eu estou muito mais por dentro da parte da eletrónica. Nós temos aqui um início que foi essencialmente explotado por alguns brokers que foram criados pela Comissão Europeia, financiados pela Comissão Europeia, e criaram os MPWs, as chamadas MPWs, que é Multiprocess Wafers, que permitiram no início, com meia dúzia de players curtos e que são muito dedicados essencialmente à parte de investigação, passar de uma run específica que custa à volta de 130k euros para alguns chips a custarem um valor entre 10 e 20k. E isso permitiu, efetivamente, com que todo o ecossistema evoluísse, e a partir daí nós passamos a poder ter acesso quer a chips, quer a algumas design houses, e assim sucessivamente. E este processo foi evoluindo por forma a que a Jetpix, por exemplo, já tem aqui uma série de clusters, digamos, que incluem também as próprias pilot lines de fotónica, que permitem, digamos, ajudar todo o processo, desde o desenho até à reliability. Como é que está a nossa indústria num snapshot? Eu pus aqui um bocado aquilo, na linha daquilo que o Luís já disse, mas temos aqui a fotónica e a microfotónica e a microeletrónica, ou seja, até nano. Eu pus aqui micro, mas até pode-se considerar nano. E, na realidade, nós temos vários atores que muitos deles estão concentrados, alguns fora dos Estados Unidos, da Europa, e muito focados ali em termos de Estados Unidos e de Ásia, obviamente, com especificamente por exemplo, na eletrónica, grande papel pela TSMC, como foi apresentado anteriormente. A fotónica está um bocado mais está em crescimento, e como tal ainda pode ser shaped, depende bastante ainda
na parte da maquinaria de uma empresa que é europeia, a SML, mas que na realidade tem outros concorrentes que começam a aparecer pela dificuldade de produção e pelo crescimento de número de fábricas pelo mundo, e vemos que em termos de pequenos players nós temos bastantes, que isto foi uma das nossas forças na Europa, a parte da fabricação em fotónica, mas também temos alguns na Ásia e nos Estados Unidos, os players de maior folgo para a produção. Depois, além disto, depois das fabs, ainda temos o Advanced Packaging, que está a começar a ter a sua proeminência, e podemos ver que, efetivamente, aqui na parte do Advanced Package para a fotónica, há aqui uma diversidade bastante grande de players que começa a aparecer, mas muito poucos, tirando aqui especificamente mais ou menos aqui o POET e a Corsa, e claramente a Amcor, quando ela começar a aplicar os processos, que poderá tender para uma solução de packaging mais peso pesado, digamos. Assim, além destes processos, para alimentar estes processos, nós precisamos então dos EDAs, são os Design Assistants, que então nos permitem definir protocolos, digamos, de desenho e de modelos que se mapeia mais ou menos com aquilo que também se passou na eletrónica, que já vem de trás com a Cadence e a Mentor Graphics, que já existem no mercado há muito tempo e que agora aparecem os grandes players também da Synopsys e as ANSYS, que vão tomando sua posição na parte da fotónica. Com estes softwares, então, torna-se bastante mais fácil todo o processo, e nós, olhando aqui para um mapa de processos envolvidos na produção de um chip, desde os PDKs, que são fornecidos pelas foundries, até ao desenho dos dispositivos, o desenho do circuito, o desenho do layout, depois a sua validação, fabricação e depois teste funcional e empacotamento. Vemos que há aqui uma série de atores que começam a ter a sua proeminência e que fazem digamos, um range, cobrem uma área desde a Europa até os Estados Unidos, e cada vez vão mais evoluindo para acrescentar algum valor a este processo. De qualquer maneira, embora esteja bastante já com alguma população, digamos, tudo isto continua a ser pouco, uma vez que ainda há muitas plataformas. Só para a fotónica, por exemplo, temos Silicon Nitride, o Silicon Photonics, o fosfato de índio, e para não falar em outras misturas, germânios e outros, e que estão constantemente a evoluir, e que vão precisar de uma maturação até que depois se consiga ter um processo mais standardizado, como é o caso da eletrónica. A visão que nós temos para este processo é, na realidade, é a seguinte: nós temos ASICs, que são a parte eletrónica, temos fotónica passiva ou ativa, ou semi-ativa, heterogénea, e temos depois toda a parte dos lasers com os semicondutores. Tudo isto pode ter essencialmente dois caminhos, que nós vemos isto como sendo os dois caminhos que se parecem mais capazes, que é o caso da mistura híbrida, que é o chamado híbrido, aqui por mim, o híbrido path, em que nós vamos pôr head-to-head a eletrónica e a fotónica, e depois levar todo o resto do processo até à produção dos dispositivos, neste caso, olhando só para estes dispositivos que nós estamos a produzir. E temos o outro caminho, que será um caminho mais à frente, à medida que as estruturas vão consolidando e que as tecnologias vão consolidando, em que a própria fotónica, ou seja, a própria eletrónica leva a fotónica dentro. Ou seja, estamos aqui a ver, por exemplo, este dispositivo que está aqui,
entra fotónica e sai eletrónica, sai logo digital, sem passar por nenhuma hibridização, como é o caso aqui com materiais orgânicos nas suas redondezas. Este processo torna-se bastante mais robusto e é neste momento o que é usado essencialmente nos data centers para pequenas distâncias, para casos muito específicos, e nós, aqui na Pequena Dança, estamos a tentar expandir estes conceitos para as redes de acesso, pois achamos que a viabilidade deste processo pode ser alta e reduzem bastante alguns dos passos que são necessários para evoluirmos. Assim, como é que nós vemos o potencial aqui em Portugal para este contexto da fotónica / eletrónica? Nós temos a parte dos EDAs, que já está tomada pelos big players, tem grande retorno, mas é mesmo difícil de penetrar. Aliás, recentemente a Ansys, como foi adquirida pela Synopsys e é por alguns bilhões, muitos, e isso demonstra que o mercado é extremamente agressivo e difícil de penetrar. A fabricação também pode ter algum big return, mas também já tem big players e ao mesmo tempo é de grande despesa para manutenção, o que quer dizer que ou se consegue ter um mercado sustentável de alguns centenas de milhares de wafers por ano, ou então é inviável o seu processo. Por isso, tem que haver alguma concentração. A nível do design, já os big and os small players, os maiores e os menores, há um retorno bastante razoável, no entanto, os custos de manutenção são médios, mas é altamente dependente de recursos humanos altamente qualificados e especializados. O teste é essencialmente mais ou menos o mesmo, no entanto, terá um pouco mais de CAPEX e um OPEX mais ou menos médio, em que os EJARs continuam a ser uma parte crítica. Depois temos o packaging, que então também tem um pouco as características dos outros dois anteriores, mas aqui a automação é completamente fundamental. Depois, finalmente, a assembly das eletrónicas e tudo é uma coisa mais ou menos, já muitos big players, os small já é menos ou menos presentes, tem um retorno já muito mais exprimido e tem um OPEX e um CAPEX mais ou menos médio, e que, como tal, a automação é super fundamental. Então, como é que nós vemos isto em termos de especialização / valor, considerando aqui uma curva por cima destes pontos? Nós diríamos que há grande valor aqui, mas como nós vimos, há aqui muita dificuldade, mas poderemos ver que aqui há um valor bastante considerável, interessante para ser explorado. E, obviamente, aqui também há valor, mas é na parte da automação, essencialmente. E, como tal, nós consideramos que este será uns pontos de partida para o desenvolvimento de algum valor aqui em Portugal, porque temos EJARs que são bastante interessantes, temos aqui bastante atividade na área da eletrónica / fotónica, e como tal podem ter algum impacto. E, como tal, poderíamos mostrar aqui, temos aqui uma ideia que foi lançada há um ano atrás, e que essencialmente pretende fazer exatamente isso, concentrar aqui um processo de desenho, teste e empacotamento para concentrar este valor aqui, e como tal pretende solucionar isto para as indústrias, mas também pretende acelerar a própria indústria nestes campos, ser inspiracional, ou seja, ter servido de showcasing e de estímulo e de treino para as high schools, as universidades, as startups e o próprio ecossistema. Assim, e para terminar, só para dar um sumário daquilo que neste momento é a PIC, digamos, consideramos um one-stop shop para todo o processo integrado de eletrónica / fotónica,
porque dialogamos com os foundries, com a indústria, com os research institutes, com o próprio utilizador, nós vendemos diretamente ao operador e temos, digamos, uma diversidade de soluções que é bastante interessante. Sem mais, obrigado pela atenção. Muito obrigada, professora António Teixeira. Vamos então abrir a sessão de perguntas e respostas. Podem colocar as suas perguntas por escrito no chat QIA ou levantar a mão e aguardar que ativem a vossa câmara e microfone. Eu tenho a mão levantada, mas penso que estava a tentar demonstrar. Não foi intencional, mas para quebrar o gelo posso aqui abrir a sessão com uma pergunta. Eu sei a resposta, mas é importante falar nisto. Qual é o maior ponto de estrangulamento para o crescimento do ecossistema em Portugal? Marta, estás a falar para mim ou queres que o Luís seja Sim, para si. Ok. Ora, aqui, no nosso caso, considerando em termos globais, que nós efetivamente vemos como maiores dificuldades, e cada vez mais, neste momento não é uma dificuldade absoluta, mas é uma dificuldade cada vez maior, é os recursos humanos. Nós, apesar de eu ter a capacidade, o benefício, obviamente, de ter estado ligado com a universidade, estar ligado com a universidade e como tal, consigo ter alguma percepção daquilo que é as pessoas que estão viradas para este processo. Os recursos humanos escoam-se para o estrangeiro de uma forma absolutamente impressionante e como tal isso faz-nos ter maiores tempos de formação, maiores tempos para poder ter as pessoas com o formato que nós necessitamos. Essencialmente é esse, e depois, obviamente, o próprio desenvolvimento deste caso, do Covid em si, impactou bastante toda a cadeia e, como tal, nós ficamos um bocado reféns de todos os desenvolvimentos universalmente, e como tal, houve alguns projetos que foram atrasados e isso agora estamos em fase de recuperação e isso exige, obviamente, um maior esforço de todos os colaboradores da empresa e do próprio país em si, porque teremos que realizar os PRRs de forma mais intensa e situações parecidas. Pronto. Essencialmente é isto. De qualquer maneira, nós conseguimos essencialmente aceder a qualquer coisa. Efetivamente, as coisas são super caras para o caso das altas frequências, por isso, se há dificuldades efetivas, é nessas áreas, nas áreas das altas frequências, que são extremamente caros os equipamentos e tudo. Certo. Temos aqui uma questão colocada no chat. O Joaquim Santos pergunta: em termos de investimentos, existem privados interessados em Portugal? Qual é a posição do Estado? Existem privados interessados em Portugal? Em investir em Portugal? Eu posso responder pela parte que me compete, obviamente, Claro, mas claro. efetivamente, como eu disse no início da minha apresentação, nós fomos investidos por privados, ou seja, por empresas privadas. Tivemos negociações também com empresas privadas portuguesas. Acabámos por ficar com a empresa estrategicamente mais relevante para o nosso caso, que por acaso estava nos Estados Unidos, mas efetivamente acho que há muito apetite para este novo desafio. No entanto, há um outro desafio que eu acho que temos que ter todos em mente, que é a parte de todo a incerteza, digamos, que há em relação à tecnologia. A tecnologia da eletrónica está mais ou menos controlada, embora cada vem mais teremos uma maior força por parte destes novos mecanismos de inteligência artificial, que vai levar com que os processadores e o dinheiro todo convirja um bocado para essas áreas. De qualquer maneira, nós acho que
eles vão precisar de comunicar, por isso, pelo menos nas telecomunicações também acho que deve haver sempre aí alguma capacidade, e é isso. Muito obrigada. Temos aqui uma segunda questão, desta parte, por parte do Daniel António, que pergunta, relativamente ao modelo Electronics mais Photonics, Inside the Same Chip, gostaria de saber se esse modelo encontra-se na roadmap das fabs ou se elas continuam a dar mais preferência à parte eletrónica, para tentar manter a lei do Moore viva, continuando a aumentar a densidade de transistores. Essa pergunta é super relevante. Já, pronto, para responder assim bold, há pelo menos um processo que está disponível para a eletrónica mais fotónica, que é na Global Foundries, mas parece-me que pronto, eles não têm isto como ainda estão nos 45 nanómetros, ou seja, não é o state of the art, e como tal, temos muito foco na parte da eletrónica, onde os 2 nanómetros e o 1 nanómetro estão a ser pressionados com grande força, por causa, efetivamente, daquilo que eu também já referi, que é o próprio AI. Nós precisamos de processadores altamente eficientes, em termos do ponto de vista de energético, para podermos não dissipar muito calor e podermos crescer de forma exponencial a capacidade de cálculo, que é neste momento a maior necessidade. Por isso, sim, há soluções. Não estou a pôr grande força nisso, mas eu penso que isso é uma questão de tempo, porque não sei se conhecem alguns dos grandes esforços que estão a ser feitos agora com algumas empresas que são startups STAR, basicamente, onde misturam o coprocessamento óptico com a eletrónica. E esse coprocessamento óptico com a eletrónica, assim que demonstrar que isso traz benefício direto, vai claramente acelerar toda esta mescla. E além disso, faz crescer, também temos que ver que eu estive a visitar algumas das empresas aqui, aliás, uma das maiores empresas de produção de Silicon Photonics e barra componentes microeletrónicos, aqui na Malásia, onde eu estou neste momento, e eles são responsáveis por maior parte do mercado de Silicon Photonics, basicamente, e claramente veem que a dificuldade é ter volume, garantir volume para a fotónica. Por isso, enquanto nós não conseguirmos arranjar um volume suficiente, parece-me que vai ser difícil nós ganharmos por preponderância, porque eles têm os negócios para gerir, não é? Que, como eu disse, as máquinas fabs são caríssimas para se manter, ou se têm centenas de milhares de wafers para produzir, ou então aquilo é um desastre. Muito obrigada. Temos agora uma questão que vai ser colocada diretamente pelo António Barney, da Amcor Portugal. Ativar. Pronto, António Barney, ainda tem microfone. Ups, desculpe só um segundo. Ainda está muted. Está ligado. Penso que está ligado. Pode tentar usar. Eu não vejo nem ouço. Exato. Estão a ouvir agora? Sim, agora estamos. Ok. Agora também estou com acesso. Pôr também a câmara. Sim, agora também bem. o vemos. A questão era para o professor António Teixeira. Portanto, tem a ver com a cadeia de valor, que explicou muito bem qual é o foco do Ampere e da Peak Advanced. Eu não sei exatamente qual é o peso do substrato, ou PCB, o substrato orgânico, na fotónica e no vosso caso em particular nos vossos produtos, mas imagino que possa ser significativo, e se é, carece essa confirmação, e se há algum plano no sentido de ter também um desenvolvimento local, ou pelo menos à escala europeia, do PCB ou o substrato. Sim, olá, António, viva. Olha, do eu ponto devia de vista começar por boa noite, porque está na Malásia. Exato, já está um boa pouco noite, não é? noite, já são quase meia-noite, sim.
Nesse caso, o caso da PCB em si não é um dos maiores pesos, apesar de ser de 8 e até mais camadas, não é o maior peso. De qualquer maneira tem um peso relativo, considerando ali nos 2%, 3%. Ou seja, não sei se haverá ali efetivamente material, mas claramente, e isso posso dizer, e já acho que até já tinha comunicado quando tive o prazer de visitar-vos, que efetivamente a capacidade que nesse caso a Amcor tem, por exemplo, de poder fazer aquele fan-out de chips, pode-nos ajudar efetivamente a reduzir bastante toda esta complexidade e até tornar mais simples ainda as nossas PCBs, e aí efetivamente não sei se haverá interesse efetivo ou se a capacidade será relevante o desenvolvimento dessas competências aqui. Claramente que para fast prototyping dava-nos jeito de ter uma coisa aqui na Europa assim mais forte e mais capaz, mas efetivamente depois acabamos por produzir massivamente fora, assim. Obrigado. Obrigada. Agora temos mais uma questão no chat de Nelson Lopes, que pergunta: o mercado espacial é algo que está no vosso horizonte? E refere-se à ESA e NASA. E mais uma vez para mim, digo eu. Sim. É isso. Pronto, ok. Sim, nós temos alguns projetos com a ESA, com a NASA ainda não, porque também só chegámos aos Estados Unidos há cerca de um mês e pouco para podermos operar. Sim, é de todo o interesse essa área, especificamente no beamforming ou na desmultiplexação de sinais de grandes larguras de bandas, e até mesmo na distribuição dos sinais que vêm das antenas, da coleção das antenas distribuídas no sentido da sua congregação e passagem para os data centers. Por isso, sim, é interessante e temos algum trabalho nisso, que estamos a correr projetos nisso e temos interesse em continuar. Obviamente que a questão do mercado, efetivamente, e do foco para uma startup também tem que ser muito bem gerido e, como tal, nós só conseguimos fazer o que conseguimos. Não gostaríamos de ir a tudo, mas algumas vezes temos sempre que saltar algumas coisitas. Muito obrigada. E temos, penso que a última questão do António, que a vai colocar diretamente a si. António, pode ativar a sua câmara e microfone. A câmara está ativada do nosso lado. Continua unmuted. Do nosso lado está ativado, talvez tenha que fazer alguma coisa do seu lado. António, está a ouvir-nos? Se não conseguir ativar o microfone, pode colocar a sua questão no Q&A. Bem, não estamos a conseguir comunicar com o António. Penso que está na hora de encerrarmos este webinar, uma vez que já ultrapassámos em 5 minutos o tempo estipulado, e quero agradecer a todos a vossa presença. Esperamos que este evento tenha sido enriquecedor e que vos tenha dado uma melhor compreensão dos desafios e oportunidades do setor da microeletrónica em Portugal. Para mais informações sobre este tema, podem consultar os seguintes recursos: o website da Agenda da Microeletrónica, o canal do YouTube da Agenda da Microeletrónica, onde será colocada a gravação deste webinar, a página do LinkedIn da Agenda, e podem também utilizar um e-mail criado para o efeito
para contactarem diretamente com a organização da agenda. Mais uma vez, muito obrigada e até breve. Obrigado a todos e boa noite. Obrigado. E boa noite. tarde. Obrigada. Ana Malanga. Boa tarde. Desculpem lá. Não vá, tchau.